Olá, graça e paz. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2025, e nós estamos dando sequência à nossa leitura do mês, livro de Atos dos Apóstolos, nessa semana maravilhosa, semana do avivamento. Ontem esteve conosco o pastor Éder, trazendo a palavra de Deus. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir o pastor Luiz Roberto Avelar, da Primeira Igreja de Santos. Vai estar o ministério da Igreja de Santos também trazendo louvor. E você, que mora na região aqui, está convidado a estar conosco e cultuar a Deus em celebração aí aos 66 anos da igreja. Nós separamos a semana para buscar avivamento, para que a nossa igreja possa continuar sendo uma igreja bíblica, inspiradora, cheia do Espírito Santo, vivendo assim para a glória de Deus. Então, hoje nós receberemos o pastor Luiz Roberto Avelar, trazendo a palavra de Deus. Eu espero você. Capítulo 21 do livro de Atos, sem delonga, diz assim: Depois de nos apartarmos, fizemos-lo à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos e despedimos-nos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei.
Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue de carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Então, o capítulo de número 21 é um capítulo que vai narrar agora essa chegada, de Paulo a Jerusalém. Ele estava terminando a viagem missionária, já despedido dos discípulos em Éfeso, na Ásia Menor, tomou ali o Mediterrâneo e veio navegando, aportando na cidade de Tiro. Ali ele reúne várias famílias e faz a mesma despedida que ele fez também em Éfeso. E diz o texto que eles se ajoelharam na praia e oraram e se despediram. E diz que as famílias vieram inteiras, com os cônjuges, os filhos, ou seja, a igreja veio para estar ali com o apóstolo. Inclusive tentaram convencer o apóstolo de que ele não fosse a Jerusalém, porque eles sabiam que a cidade já estava amotinada e muitos judeus preparados para acusar Paulo, para agarrar Paulo e para levar Paulo aos tribunais ou até mesmo matá-lo. Paulo, passando de Tiro, passa depois pela cidade de Cesareia. Aqui a Cesareia é a beira-mar, Cesareia marítima, Tiro está um pouquinho acima, Cesareia abaixo ali, e ele se hospeda na casa de Filipe. Ali um profeta chamado Ágapo, o mesmo que profetizou também a grande fome da Judéia, estava também ali. Diz que ele pegou o cinto de Paulo, amarrou nas suas próprias pernas e disse: olha, assim é o que eles vão fazer aquele que é dono desse cinto. E ele estava falando sobre a prisão de Paulo, como Paulo seria preso. Também não conseguiram convencer Paulo de desistir da jornada, e Paulo vai dizer: olha, eu não estou apenas disposto a ir a Jerusalém, eu estou disposto a morrer por Jesus, se necessário for. A missão de Paulo era muito mais abrangente do que apenas ser limitado por uma
simples perseguição, ele estava disposto a dar a própria vida em favor do evangelho, como de fato depois pôde fazê-lo em Roma. E diz o texto que depois desse contexto, Paulo chega então em Jerusalém, e ali ele é orientado, né, a fazer um voto, a raspar sua cabeça e participar das cerimônias no templo de maneira pura, tendo se purificado. E nessa circunstância ele seria aceito, mas nem assim. Ali diz que vindo alguns judeus da Ásia, gente que vinha seguindo Paulo nas viagens missionárias e causando um grande prejuízo para o evangelho. De cidade em cidade, esses líderes perseguiam, acusavam e estavam resistindo à pregação do evangelho. Já vinham-se então de sinagoga em sinagoga, tentando descaracterizar a pregação do apóstolo Paulo, e de cidade em cidade faziam o mesmo. Então, quando Paulo está no templo, eles alvoroçaram, agarraram Paulo e começaram a espancar. Diz que tiraram Paulo do templo, as portas foram trancadas e ali eles espancaram o apóstolo Paulo. Paulo estava sendo surrado, até que chega ali as autoridades, a polícia da época, né? A força da época, força policial, e ele é retirado. Então o comandante tira Paulo dali, algema, e quer saber quem é Paulo, o que ele estava fazendo ali, por que ele estava sendo acusado, por que ele estava apanhando. E a multidão gritava, ensandecida, a massa gritava, mata-o. O mesmo povo que gritou um dia, crucifica-o também para Jesus. As pessoas são tomadas de uma coragem, né, perigosa quando estão em multidão para fazer coisas terríveis, até ordenamento de um assassinato, né, para matar alguém, dando seu voto e sujando as suas mãos de sangue. E diz que eles gritavam assim. Então o comandante, né, ele vai tirar Paulo desse contexto. Mas o que eu quero tirar aqui neste capítulo? Não é a prisão de Paulo, mas a decisão de Paulo. Paulo diz que ele estava pronto, não apenas para sofrer pelo evangelho. Ele vai dizer no versículo 13, quando eles tentam resistir que ele não fosse, verso 12 assim, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que ele não subisse a Jerusalém, porque ele sabia que ele seria preso lá. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Pois bem, esse evangelho que nós vivemos na nossa geração, que crente não pode sofrer, não pode passar por privação alguma, esse evangelho da prosperidade, da libertação, um evangelho que é um evangelho ralo, que não fala de arrependimento, que não fala das provas que nós passamos por sermos servos de Jesus. Jesus garantiu que nós sofreríamos, que seríamos perseguidos, que participaríamos do seu sofrimento e deveríamos nos alegrar com isso. Inclusive, quando fôssemos levados perante as autoridades e reis, né, o Espírito Santo nos daria a condição de testemunharmos ali, ele nos assistiria. Então, Paulo está convicto disso. Mas a nossa geração é uma geração que não aprendeu a sofrer. As pessoas querem ir para a igreja para dizer assim, a minha vida melhorou. Bom, para Paulo piorou, desde que ele recebeu o evangelho, porque ele foi de perseguição em perseguição, muitas angústias. Mas ele tinha uma convicção muito certa de que Deus havia guardado o bom depósito da sua salvação para a eternidade, e que ele daria aqui, que seria para ele um privilégio servir a Jesus e, se necessário, morrer pelo evangelho, como pôde fazer. Pois bem, e você está disposto a sofrer pelo evangelho? Está pronto até para morrer por Jesus, se necessário, para testemunhar a sua vida, o evangelho com a sua vida, com a própria vida? Pois bem, querendo ou não, você precisa estar pronto para esse dia. Não sabemos o dia de amanhã e se o evangelho vai nos cobrar isso. Sabemos que o Espírito Santo, Deus nos dará força, se necessário tivermos que passar por um martírio, mas jamais negar nossa fé em nosso Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, nos vemos na próxima.